Olá, como combinado, então estamos aqui agora juntos para a gente começar a nossa conversa para falar a respeito do mapa. Especialmente do seu mapa, mas como eu não conheço você, a gente vai assim, né, do genérico e a gente vai tentando chegar lá. O mapa tem uma série de coisas, uma série de detalhes, além, né, dos planetas que vocês já conhecem, que você precisa analisar, você tem que entender. Por exemplo, o seu ascendente. O seu ascendente tem uma importância real muito grande no seu comportamento, na sua presença, no seu corpo, a forma como você faz as coisas, como você inicia as coisas. Ou seja, em geral, na maior parte do tempo, você está demonstrando o seu ascendente. Óbvio que algumas pessoas podem sentir uma identificação maior com a Lua, ou com o Sol, ou com Marte, ou com alguma outra parte. Isso vai aparecer no seu mapa também, por que você sente esse peso maior para um lado e menos para o outro. Mas é muito comum as pessoas sentirem uma identificação maior com o signo ascendente. O ascendente, ele pode ser qualquer um dos 12 signos, mas você tem que se lembrar que um ascendente também pode ser modificado. O meu próprio mapa tem isso, certo? O meu mapa tem um monte de planetas, não é um planeta, são vários, em conjunção com o ascendente. Então o meu ascendente está num signo, mas tem outros planetas em torno do meu ascendente que têm características, né? As características desses planetas que acabam, digamos assim, modificando, mas talvez modificando seja uma palavra muito forte, matizando ou dando individualidade para o meu ascendente. Você vai encontrar uma série de pessoas com um ascendente em Virgem. Talvez seja até o seu caso, né? E é o meu caso. Mas o meu ascendente em Virgem não é o seu ascendente em Virgem. E você pode conhecer alguém que tenha o mesmo ascendente, o mesmo signo que vocês. Já fiz o mapa de pessoas assim, que vieram com essa questão, né? Eu sou do mesmo signo e do mesmo ascendente desta pessoa que trabalha comigo e nós somos, assim, radicalmente opostos. Como é que pode? E eu mostrei para a pessoa, certo? Eu fiz o mapa da pessoa e da pessoa em questão, outra, né, que ela estava se referindo, e mostrei para ela. Só graficamente já dava para perceber. Ela viu que o desenho do mapa, o que havia ali de aspectos, de posicionamentos, era muito diferente de um para o outro. Então não é porque você tem um mesmo ascendente, um mesmo signo que alguém, você vai ter o mesmo comportamento da outra pessoa. Você é um indivíduo, a outra pessoa também é um indivíduo, vocês são diferentes. Então, o seu ascendente recebe uma série de aspectos, tá? Além do signo, que ele está ali, né, se expressando através daquele signo. Obviamente, ele terá as características desse signo, mas ele recebe aspectos ou outros planetas que estão ali junto dele, que vão dar a ele um outro tipo de expressão. Ele não perde a expressão dele no signo que está, mas ele também vai demonstrar, vamos supor que você tenha um Marte em conjunção com seu ascendente. Não pode ignorar esse fato. Você pode ter um ascendente em Peixes, que é um signo que necessariamente é mais tranquilo, mais passivo, mais sonhador e que muitas vezes não age. Mas uma pessoa que tem ascendente em Peixes e tem um Marte em conjunção, mesmo que o Marte estando em conjunção, ele vai estar em Peixes, mesmo que seja um Marte em Peixes. É Marte. Então a pessoa, ela tem impulso. Óbvio, o impulso será um impulso psiano. Existe uma dificuldade desse planeta com esse signo? Existe, certo? Mas é o planeta Marte. O planeta que está relacionado com ação, atitude, impulso, iniciativa e até agressividade, raiva. Todas as pessoas sentem raiva. Você não pode dizer assim, eu não tenho isso, essa não é uma característica minha, eu sou aquela pessoa boazinha, carinhosa, simpática sempre, eu trato todo mundo bem. É claro que você pode ser essa pessoa, mas não sempre. Ninguém é alguma coisa sempre.
sempre é tempo demais. Você não é nada sempre. Você sempre muda. Um dos primeiros cursos que eu dei, quem é antigo aqui vai se lembrar disso, se chamava Você e a Lua Mudam. Era um curso todo calcado em cima da Lua, né? E a gente conversava muito sobre a Lua, acompanhava as fases, as mudanças, os signos e tudo mais. Mas esse nome, né, Você e a Lua Mudam, era por isso. Você não é a mesma coisa, você não é a mesma pessoa. Você tem comportamentos diversos em diversas situações. Às vezes você pode ter um comportamento diferente para cada pessoa. Eu já conheci gente que me disse isso. Poxa, eu tenho um tipo para cada pessoa que eu conheço. Isso é muito maluco. Sim, é muito maluco se você pensa que você é uma pessoa só, mas se você entende que você não é uma pessoa só, você entende que é isso. É assim que funciona. Você terá realmente um comportamento diferente para cada pessoa que você conhece. Mesmo que seja pouca coisa. Mas o seu comportamento matiza. De acordo com a resposta que você obtém, de acordo com... Ah, mas então eu fico fingindo, então eu estou interpretando. Como é que eu vou mudar de uma pessoa para outra? Então eu não tenho uma personalidade, o jeito que eu sou de verdade? Eu não... Bom, o fato é que não tem. Sei que isso pode ser polêmico, pode causar... Ah, não, eu não acredito nisso, eu sou uma pessoa assim, desde que eu nasci eu sou a mesma pessoa que vem evoluindo e tal. Não. Mas existem partes de você que parecem manter alguma coerência, alguma constância. Parecem. Na maioria das vezes você muda. E essas mudanças, primeiro que são totalmente normais, mas essas mudanças caracterizam o seu comportamento em determinada área da sua vida. E das outras pessoas, obviamente, né? Exigir que você tenha um único comportamento, exigir que você tenha uma personalidade que demonstre sempre força ou sempre simpatia, ou seja lá o que for, é uma bobagem. Se alguém exige isso de você, é uma pessoa que desconhece o ser humano. E se você exige isso de você, você está exigindo que você tenha um comportamento impossível. Bom, vamos dar exemplos de algum signo, certo? No mapa. Talvez eu diga aqui algum signo que você deteste, que você já tenha tido experiência com alguém que tenha o Sol neste signo, e aí você diga assim, pessoas desse signo, nossa, intragáveis, odeio, são todas horríveis, são todas mentirosas, todas elas traem, etc, etc. Isso é muito comum. Alguém pega um signo para Cristo e aquele signo é o pior signo do zodíaco. O ponto é que você, mesmo com todo o seu nojo e ojeriza pelo signo, tem esse mesmo signo no seu mapa. E você terá exatamente esse comportamento que você odeia tanto em alguma área da sua vida. Claro que você vai demonstrar do seu modo. Esse signo vai aparecer de acordo com o seu mapa. Como você vai expressar isso. Mas vai expressar, sinto muito. Então, Escorpião, né, que é um dos signos que é mais crucificado. As pessoas também gostam de crucificar o signo de Gêmeos e o signo de Áries. Mas vamos para o Escorpião. Então, o Escorpião é o signo que está associado com um monte de coisas boas, como intensidade, profundidade, transformação, certo? Embora para algumas pessoas essas coisas podem não ser boas, né? Elas podem dizer, não, eu não gosto de transformar nada, eu não gosto de intensidade. Mas tudo bem, está associado com essas coisas e na maior parte do tempo essas coisas são elogiadas. E Escorpião também está associado com coisas que as pessoas criticam e abominam, como vingança, guardar rancor, reagir de uma maneira emocional e irracional a alguma coisa, como a personagem do Morro dos Ventos Vivantes, o Heathcliff. Aquela personagem é perfeita, né, um perfeito exemplo de um signo de Escorpião. Não estou dizendo que a personagem é um perfeito exemplo de uma pessoa que tenha Sol em Escorpião. Eu não disse isso. Eu disse que a personagem é um perfeito exemplo do signo de Escorpião. Como se o signo de Escorpião pudesse ser representado em uma única pessoa. A personagem Heathcliff é uma personagem obcecada, né? E é como se ele tivesse tudo em Escorpião no mapa dele, o que é impossível. Então ele tem um comportamento extremamente escorpiano. O signo de Escorpião tem características como essa, né? Que
faz com que as pessoas ou o adorem, ou então o temam, o odeiem. Se você tem, por exemplo, esse signo no seu ascendente, você terá esse comportamento de frente. É o comportamento seu de, sabe, é como você se apresenta para o mundo. Você já nasceu mostrando para o mundo que você é um escorpião. Você vai demonstrar isso na sua infância, você vai demonstrar isso com seus pais, você vai demonstrar isso com seus irmãos, você vai demonstrar isso com a sua primeira professora, com seus coleguinhas na escola, com sua primeira namorada, seu primeiro namorado, no seu trabalho, com seus clientes. Quais características eu vou demonstrar? As características de escorpião no seu mapa. Lembre-se que eu falei do ascendente, né? Então, se você tem um signo de escorpião no ascendente, mas você tem um planeta em conjunção ali, isso já modifica como você demonstra isso. Se você tem o escorpião no ascendente e ele faz oposição, por exemplo, para sua lua, que provavelmente estará em touro, lá na sua casa 7, né? Se ela estiver na casa 7, né, fazendo oposição, provavelmente estará em touro, então você terá uma modificação aí desse escorpião. Se você tem esse escorpião no ascendente e ele faz um trígono com um Netuno em peixes em algum lugar no seu mapa, esse escorpião também será modificado. Ou seja, você terá um ascendente em escorpião de acordo com o seu mapa. Ah, todas as pessoas de ascendente escorpião são assim, assim, assado. Não. As pessoas de ascendente escorpião expressam, sim, no ascendente, o signo de escorpião. Cada qual com o seu devido mapa. É individual isso. Então essa pessoa, né, falando apenas do ascendente em escorpião puro, sem individualizar, um ascendente em escorpião tem características como ser uma pessoa obsessiva. É uma pessoa que, quando coloca alguma coisa como algo que ela quer fazer, ela vai até as últimas consequências. E isso pode significar qualquer coisa, tá? Você pode encontrar uma pessoa que vai cometer um crime ou uma pessoa que vai entregar a vida dela para alguém que ela ama. Vai para um lado, vai para o outro. Isso mostra o caráter, a pessoa ficará má. Não, caráter não tem nada a ver com signo. Você pode ser de qualquer signo e ser um crápula, ou você pode ser de qualquer signo e ser o mocinho da história. O ascendente em escorpião costuma, dado todas essas modificações que podem acontecer, essa individualização, costuma ter um comportamento muito desafiante de si mesmo e dos outros, é claro. Mas ele tem uma espécie de obsessão de controle. E esse controle acaba se voltando para ele. Ou seja, ele está no ascendente. O ascendente é o seu corpo. Essa pessoa pode ter um tipo qualquer de obsessão de controle com o próprio corpo. Ela pode desde virar um faquir a passar por todas as nuances disso, certo? Não necessariamente ela vai virar um faquir, mas ela vai ter obsessões de controle do próprio corpo. Esse controle pode sim se estender a muitas outras áreas da vida, dependendo desses modificantes desse ascendente em escorpião. Então pode envolver a vida amorosa, pode envolver o trabalho, pode envolver a vida financeira, pode envolver muitas coisas. Mas a pessoa terá sim um comportamento de uma necessidade de controle, e ela é uma necessidade que aparece constantemente. Quando essa pessoa acha, né, esse acha significa na interpretação dela, ela acha que está sem controle, essa pessoa fica desesperada. Então, você pode pensar assim, poxa, mas a pessoa está no controle da situação, ela tomou a decisão. Se ela achar que ela não está, ela terá um comportamento de escorpião. E aí poderá ser vingança, agressividade, um comportamento muito extremo, que parece exagerado demais com o que acontece de fato, com o que esteja de fato ali acontecendo para os outros que estão olhando, falando, nossa, precisava ir tão longe, precisava de tudo isso para essa reação tinha que ser assim para aquela pessoa. Ela não mede. O escorpião, ou ele é 8, ou ele é 80. Ele não tem um meio. Mas eu conheço pessoa de escorpião que não faz... Então você talvez tenha entrado atrasado nessa aula. Eu disse já bem antes, né, que
Existem várias coisas no seu mapa que vão modificar o seu mapa. Então o seu mapa é individualizado, tá? É por isso que eu trabalho com isso, certo? E você também pode fazer isso, você pode comprar e eu lerei para você. O seu mapa é o seu mapa. Então o signo de Escorpião no seu mapa terá a sua cara, mas terá Escorpião. De algum modo, essa pessoa vai se vingar. Ah, mas eu sou bom pra caramba, eu não me vingo de ninguém. Se você tem Escorpião no ascendente, é difícil que você diga essa frase que eu acabei de dizer. Ah, eu sou tão bom, eu não me vingo de... É difícil. Por quê? Você será uma pessoa que logo de cara é muito franca. Você pode até dizer isso se você está querendo, de algum modo, esconder o seu comportamento natural para você chegar num objetivo que você quer. O Escorpião tem muito disso. Ele esconde as coisas. Ele faz tudo no secreto. Ele não torna a vida dele exposta. Ele expõe só o que ele quer. O que ele não quer, ele esconde. E as pessoas só conhecem aquilo que ele está mostrando. Então, se você está nesse caso, sim, você vai dizer que você é bonzinho e que você não se vingaria de ninguém. Você é uma pessoa maravilhosa. Mas se você realmente é um escorpião que não está nessa posição e você está tendo o comportamento cru do escorpião, você vai admitir. Eu não sou flor que se cheire. Eu já vi escorpianos com sol em escorpião dizerem essa frase. Eu não sou flor que se cheire. Ou seja, não mexe comigo. Tá? Se fizer, você vai levar. Ponto. Esse comportamento aparece na pessoa que tem ascendente em escorpião. Mas se a pessoa tem sol em escorpião, embora eu tenha dado um exemplo de alguém de sol em escorpião que disse essa frase, se a pessoa tem sol em escorpião, não necessariamente ela demonstra esse comportamento, ou ela admite esse comportamento com essa clareza. Ela pode ter um ascendente num signo de peixes, por exemplo, e aí ela parece a pessoa mais boazinha e compassiva e calma e doce do universo. E o sol dela está em escorpião. Porque a identidade dela está em escorpião. O brilho dela está em escorpião. A consciência dela está em escorpião. O sol em escorpião é uma coisa, ascendente em escorpião é outra coisa. Ah, eu conheci uma pessoa que tem sol em escorpião, ascendente em peixes, e ela é má. Esse ascendente em peixes pode ter, como eu dei no exemplo antes, um Marte ali no ascendente, certo? O Marte é quem? É o pequeno maléfico para a astrologia tradicional. E ele rege o signo de escorpião. Então ele está reforçando o comportamento do sol da pessoa. O ascendente em peixes, ele vai dar uma apagada ali, uma arrefecida, até porque o signo de peixes ele é um signo de nebulosidade, ele some. Essa é uma informação que as pessoas que têm signo solar em peixes odeiam. Um dos maiores levantes que aparecem sempre no meu canal é das pessoas que ficam insatisfeitas com as palavras que eu uso para definir o signo solar. Elas acham, né, que eu estou falando assim, o signo solar dessa pessoa, a pessoa que nasceu com sol nesse signo, é assim, assim, assim. Então, o signo de peixes causa bastante isso. Bastou definir. Pessoas com sol em peixes são passivas, bondosas, compreensivas, se fazem de vítima, são pessoas que vivem num mundo de sonhos, elas fogem dos problemas, elas procuram maneiras de não viver completamente a realidade concreta. Pronto. Dizer essas palavras é fazer uma revolução. Começa um motim, reúnem-se de repente todos os piscianos no meu canal. Eu não sou assim, porque eu sou de peixes, você não sabe do que você está falando, você não conhece nada sobre mim, você não sabe nada do que você está dizendo, isso é mentira. E aí esses comentários têm 200 curtidas, 1000 curtidas, porque todo mundo concorda e tudo mais. Quando a pessoa diz assim, você não sabe nada sobre mim, isso ela pode tá certo. Porque realmente eu não conheço aquela pessoa, né? Eu não sei nada sobre a pessoa. Mas sobre o signo de peixes, eu sei. Isso eu sei. E é exatamente o que eu estou descrevendo. Esse é o signo de peixes. Então por que eu sou do signo de peixes e não faço isso, e não penso assim, não reajo assim? Eu enfrento, eu brigo, eu sou brigão, eu acabo com todo mundo, eu falo na cara, eu não fujo de nada. Porque você provavelmente tem signos muito fortes ou planetas, posicionamentos no seu mapa que ressaltam este outro comportamento.
e não o Sol em Peixes. E isso é muito comum. Não é um caso isolado, não é o seu caso. Existem milhões de pessoas que estão exatamente nesse mesmo caso. E elas não se identificam com a descrição que recebem do signo solar. Porque você não é o seu signo solar. Você é o mapa inteiro. E você só consegue entender quem você é quando você consegue entender o seu mapa todo. Aliás, a astrologia é um assunto que tem surgido, né? As pessoas têm buscado, elas têm querido saber mais sobre elas. A gente está na época da Era de Aquário, né? Uma época de você expandir a sua cabeça, certo? Você sair da caixa, você parar de pensar as mesmas coisas, você parar de pensar para trás e ir lá para frente, pelo contrário, né? Ir lá para o futuro. O signo de Aquário, por exemplo, que é um signo que está relacionado com isso, com tecnologia, com astrologia, né? Não é estranho que entrando na época na era de Aquário, o interesse por astrologia cresça, né? A astrologia está associada com o signo de Aquário. Então o signo de Aquário, ele é descrito como um signo futurista, ele é um signo humanitário, ele é um signo que está preocupado com as modernidades, com o que ele pode trazer de novo, com o que vai acontecer lá na frente, com aquilo que ninguém ainda criou. Isso é Aquário. Aí você pode conhecer uma pessoa que tenha Sol em Aquário e essa pessoa não tem absolutamente nada a ver com essa descrição. Você vê essa pessoa e você fala, nossa, essa pessoa é Aquário porque ela não é nada disso. Ou você próprio pode ler isso, ou ouvir isso e pensar assim, mas eu adoro falar do passado, eu adoro família, eu não sou essa pessoa excêntrica que gosta de se rebelar contra autoridades, eu sei lá, eu não tenho nada a ver com isso que se fala do meu signo. Você provavelmente tem um signo de Câncer muito forte no seu mapa, se você for uma pessoa que gosta muito de passado, de família. Se você for uma pessoa extremamente sensível e não se identifica com aquilo que se fala que Aquário é mais frio, mais racional, não, eu não sou, eu sou profundamente emotivo, eu choro à toa. Quando uma pessoa faz alguma coisa que eu considero ruim pra mim, eu fico muito triste, eu sofro muito. Isso realmente não é uma característica associada com Aquário. Então isso provavelmente mostra alguma parte sua que é relevante no seu mapa, que sobressai acima desse Sol em Aquário e que faz com que esse comportamento seu seja mais expresso, certo? Pode ser Peixes, pode ser Câncer, pode ser um outro signo da Terra, mas mais calmo, como Touro, por exemplo, certo? Mais passivo. Mas aonde você encontrar Aquário no seu mapa, você terá esse comportamento, certo? Outra coisa que pode modificar o seu Sol. Vamos supor que você tem o seu Sol em Aquário numa casa 4, que é uma casa que a gente associa com o signo de Câncer, certo? Então esse comportamento aquariano em você, ele está relacionado com a sua vida em família. Ele está relacionado com aquilo que você faz dentro de casa, com aquilo que você faz no seu lar, ou aquilo que você aprendeu na sua infância, aquilo que você traz de bagagem, aquilo que você tem nas suas raízes, certo? Pode mostrar que você recebeu um tipo de influência assim na sua infância, você pode ter sido muito estimulado a ter um pensamento individualista, a pensar por si mesmo, talvez você tenha sentido que você era diferente das pessoas na sua família, certo? Mas no restante da sua vida, no restante do seu comportamento, no seu ascendente, no seu trabalho, na sua carreira, na sua reputação, no seu casamento, na sua vida financeira, onde for, você não tenha esse comportamento, você não o demonstre com clareza. Você tem uma série de outros comportamentos que não pareçam aquarianos. E aí você não associa o signo de Aquário à sua personalidade. Porque você não está fazendo uma análise desse passado ou dessa infância, ou do que você viveu, certo? Então a situação é muito mais complexa do que você simplesmente analisar o seu Sol ou Sol, Lua, Ascendente. Pronto, isso aqui me resumiu. Esses 3 signos já mostram quem eu sou. Não. Infelizmente não é tão simples assim. Tem muito mais coisa associada, tem muito mais coisa para você prestar atenção, para você entender, certo? O signo de Áries, que é um signo também bastante perseguido, né? Tem muita gente que fala Satanares, né?
O signo de Áries, ele é um signo que está relacionado com o exemplo que eu tinha dado do planeta Marte, né? Guerra, né? O deus da guerra, iniciativa, impulso, agir sem pensar, ação, às vezes a própria agressão, a raiva. Isso tudo está associado com o signo de Áries. Ah, mas eu conheço pessoas do signo de Áries que são um docinho, são as pessoas mais carinhosas do mundo. Tudo bem, acredito, certo? Mas dá uma olhada qual é o ascendente da pessoa, dá uma olhada onde está esse sol, que casa o sol dela em Áries está, certo? Que aspectos esse sol está recebendo. Tudo isso vai fazer diferença no Áries dela. Agora, uma pessoa com ascendente em Áries, essa pessoa provavelmente demonstra mais as características de Áries. Há uma possibilidade muito maior. Não que ela demonstre, ó, definitivamente a pessoa de ascendente em Áries terá todas as características que a gente lê no almanaque sobre Áries. Não. Mas ela provavelmente terá um comportamento muito mais ariano do que a pessoa que nasceu com Sol em Áries. Porque o comportamento dela está de frente. O ascendente é como você chega, é o seu corpo, é a sua presença, é quem você é no mundo, como você se comporta. Se você tem um signo de Áries na sua casa 10, certo? A sua reputação, a forma como você é visto pelas pessoas, tá? É uma forma ariana. Mesmo que todo o restante do seu comportamento não transmita nada ariano. Mas quando você pensa em como você é visto publicamente, ou seja, a sua reputação chegando antes de você, ela chega com esse tom. Uma pessoa que toma iniciativa, uma pessoa que lidera, uma pessoa que chega chegando, uma pessoa que toma a frente das situações, que não espera ninguém falar nada, vai lá e faz antes de todo mundo, uma pessoa pioneira. Isso é um Áries na casa 10. Ah, mas no meu caso eu tenho Áries na casa 10, só que tem o planeta X, Y, Z. Sim, aí podem haver modificações. Maior ou menor agressividade também, você vai ver isso acontecer, certo? Se esse Áries no seu mapa, principalmente se você tiver um planeta lá, tá? Se ele estiver sendo desafiado de algum modo, certo? Como assim? Com uma quadratura, uma oposição, é possível que o comportamento agressivo se sobressaia, certo? É possível que o comportamento agressivo, o comportamento mais raivoso de Áries, apareça mais. Se é um Áries que não tem tanta dificuldade ali para ele enfrentar, talvez ele consiga canalizar essa força toda ariana para algo menos agressivo ou menos raivoso, para algo mais ativo, mais líder, mais construtivo, digamos assim. Você terá todos os signos de qualquer forma. Lembre-se, esse Áries está associado com o Marte, que o rege. O planeta Marte rege o signo de Áries. Então, quando você olha para o signo de Áries no seu mapa, é importante você olhar para onde está o planeta Marte, que é o planeta que tem relação com aquele signo. Aí você pode dizer assim, eu tenho Áries no meu mapa, mas eu não tenho nenhum signo, nenhum planeta lá. Então, eu não tenho esse signo, eu não expresso esse signo. Claro que você expressa. Ele tem um regente. E esse regente dele, aonde ele está? E em qual signo? Às vezes esse regente está no próprio signo que ele rege. Então esse Marte estaria no próprio Áries. Se é esse o seu caso, você tem um Marte domiciliado. Esse Marte, ele está completamente à vontade para as características arianas dele, marcianas dele, serem expressas, certo? Então você já tem uma tendência maior a ter as características de Áries mais fluidas, não tem uma barreira. Aí se você tem esse Marte em Áries encontrando ali um desafio, né, uma oposição, por exemplo, alguma coisa em Libra, criando um problema para esse Áries, para esse Marte, você pode ter um comportamento mais desafiado. Como assim mais desafiado? Você pode tomar iniciativas que jogam você num risco muito grande e você pode se dar mal. Você pode ter atitudes que pareçam que você está liderando, mas na verdade você acaba sendo agressivo, e isso pode ser um grande problema para você. Então, a sua expressão ariana, a sua expressão de Marte através de Áries, pode vir com muita força, e tendo um planeta em oposição, você pode ter um problema, um obstáculo
com essa expressão, certo? Essas coisas são observadas quando você entende e decodifica o seu mapa. Você vai entendendo o que significa o quê, por que eu faço isso, como eu ajo assim. E não é uma coisa que você pode, quando você vê isso, né, o importante que você faça é que você pense, seja honesto com você e analise, fala, caramba, é verdade. Toda vez que eu faço essa coisa aqui, acaba acontecendo isso desse jeito. É um comportamento recorrente. Acabei de perceber. Pode ser uma coisa que você não note, porque normalmente esses comportamentos eles são todos muito instintivos. Outra parte do seu mapa, já que eu falei em instintivo, que é muito irracional, é a Lua. A Lua no seu mapa, ela não tem nenhuma associação com alguma coisa lógica. A Lua tem a ver com memória, com passado, com emoção, com instinto, com as coisas que você faz que são reativas. Você não pensa para fazer, você só faz, certo? Até você pode associar um pouco com esse comportamento de Áries, de ir em frente sem pensar, mas no caso da Lua, não é a ação, é a emoção. Áries é a ação, ele toma uma atitude. A Lua sente. As emoções relacionadas com a Lua vão ter uma expressão ligada ao signo que essa sua Lua está. E a casa, os aspectos, tudo mais que eu já falei. Então, se essa Lua, por exemplo, está no signo de Gêmeos, uma Lua num signo de Gêmeos pode demonstrar um comportamento de uma pessoa que fala muito, por exemplo, sobre o passado. Talvez, né? A Lua tem a ver com o passado, com a memória. Gêmeos é um signo da comunicação. Essa junção das informações de uma coisa com a outra é que você precisa fazer para você entender. Só que, como eu disse, cada pessoa é cada pessoa. Então, a Lua em Gêmeos não significa sempre uma pessoa que fala sobre o passado. Pode significar outra coisa. Pode significar uma pessoa que se sente emocionalmente mais calma. Ela se harmoniza emocionalmente, ela consegue ficar mais tranquila. Se ela estiver muito nervosa, muito ansiosa, ela dá uma acalmada nisso. Quando ela, por exemplo, começa a receber informação, né? E esse receber informação pode ser assistir um filme, ler as notícias, conversar com alguém. Isso pode fazer essa pessoa dar uma baixada na ansiedade dela, porque a emoção dela, a Lua, está associada com o signo de Gêmeos, que tem a ver com a comunicação. Então ela meio que dá uma tranquilizada na tensão do dia se ela se alimenta. A Lua tem muito a ver com isso, com você alimentar as suas emoções, alimentar a sua alma, alimentar seus instintos com aquilo que tem a relação com o signo de Gêmeos, nesse caso, certo? E uma série de outras coisas, como a Lua também está associada com a mãe, então no seu mapa a gente pode fazer uma leitura de que a sua mãe tinha um comportamento que você traduz, você trouxe para você desse seu passado, dessa sua infância, e não é uma coisa lógica, você só traz isso, foi como isso foi impregnado em você, que a sua mãe tinha um comportamento geminiano. E que comportamento geminiano? A gente tem que conversar. Eu teria que entender quem você é para entender como você está entendendo essa mãe como Gêmeos. Porque pode ser que você ache que ela era uma pessoa que falava demais, ou pode ser que você ache que ela era uma pessoa fria demais, ou pode ser que você ache que ela era uma pessoa que estava sempre ocupada com várias coisas, pulando de um assunto para o outro, se distraindo com tudo, e talvez não desse muita atenção para você, ou talvez ela se distraísse muito em relação a você, ela não fosse distraída com uma série de outras coisas, mas ela fosse distraída no que você precisava. Talvez você tenha entendido a sua mãe assim. O signo dela não importa, não estou me referindo a que ela foi geminiana, ou que ela é geminiana. É que você internalizou a sua mãe com uma vestimenta geminiana para você, certo? Então, como você pode ver, a Lua ela pode dizer muitas coisas. Mais uma vez, em que casa essa Lua sua está? Certo? Aonde no seu mapa, em que área da sua vida você tem essas associações? Com as suas emoções, com a sua mãe, com o seu passado, com a sua memória, com tudo mais. Em que lugar? Em qual casa? Quais os aspectos que essa Lua está fazendo? Ela está sendo desafiada? O que significa estar sendo desafiada? Ela está recebendo uma quadratura, uma oposição, um quincúncio? Ou seja, ela está tendo uma conversa difícil com algum outro planeta? E que planeta é esse? Isso também diz muito. Qual é o planeta que está desafiando
a Lua para você? É um planeta como Marte? É um planeta como Plutão? É um planeta como Saturno? Esses três, Marte, Plutão, Saturno, são planetas que muitas vezes, né, quando estão em aspecto desafiador, a pessoa sente muito, tem muito obstáculo ali para ela, certo? Ela tem que lutar com uma série de coisas, ela sempre percebe que as coisas ficam complicadas quando envolvem assuntos relacionados, no caso da Lua, né, aspectando ali, quando envolve as emoções para ela acabam sendo um terreno difícil de lidar, às vezes ela não consegue expressar o que ela está sentindo, ou quando ela expressa errado, certo? Ela pode expressar de uma maneira muito limitada, ela pode expressar de uma maneira extremamente agressiva, quando na verdade ela não queria ter sido tão agressiva. Então, essas coisas todas o seu mapa consegue mostrar, você consegue entender, você consegue ler. É claro que você já vivencia isso, certo? Mas quando você entende no mapa, quando você olha para aquilo, você fala assim, caramba, é um retrato gráfico do que eu sou, e essa pessoa que está dizendo isso para mim nem me conhece. Ou eu falei algumas coisas da minha vida, mas ela tá dizendo coisas assim que, caraca, parece que tá conhecendo como eu tô me sentindo. Porque o seu mapa mostra isso pra você. Ele faz com que você consiga enxergar você. É um se olhar no espelho, certo? É tirar a sua máscara, é entender como é que você reage, como é que você pensa, como é que você sente. Eu falei em pensa. Mercúrio no seu mapa, vamos dizer um Mercúrio em Libra. Mercúrio em Libra. Pode ser uma pessoa, né, que tenha um comportamento que fique procurando sempre a maneira mais gentil de dizer alguma coisa. Né? Isso é uma das várias coisas que esse Mercúrio em Libra pode significar. Uma pessoa que ela não tem muita certeza se ela deve ir por um lado ou por outro lado. E que ela tá sempre assim... isso é assim, 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 mas se ela vê que aquilo não tá caindo bem, ela vai dar um jeito de dar uma ajeitada naquela conversa. Ela toma cuidado para que as coisas não desandem, porque o objetivo dessa pessoa de Mercúrio em Libra é manter o equilíbrio. Ela precisa desesperadamente que as coisas não se desestabilizem. A desarmonia faz o pensamento dela, a estrutura mental dessa pessoa ficar completamente fora do lugar. Quando ela está numa situação desarmônica, quando ela está numa situação, por exemplo, que ela sente agressividade vinda de alguém, que ela sente uma cobrança repentina vinda de alguém, que ela sente que não tem como entrar em acordo, a coisa está indo para as vias de fato, essa pessoa ela fica muito desestruturada. Porque a mente dela, o raciocínio dela, o intelecto dela é todo calcado em cima de vamos manter a paz. Por favor, vamos falar baixo. Por favor, vamos conversar. A gente pode se entender, a gente pode chegar num acordo aqui. A gente não precisa brigar. A gente não tem que entrar numa guerra. A gente pode adiar essa guerra, a gente pode impedir que isso aconteça. O que eu faço para você ficar bem? E eu fico bem também e a gente não tem problema. Ela tá sempre procurando isso. Quando isso é tirado dessa pessoa, ela fica desestabilizada. Ela não consegue mais pensar. Se esse Mercúrio em Libra estiver num bom aspecto com o outro planeta, certo? Essa pessoa tenderá a encontrar situações de maior equilíbrio. Talvez ela seja exatamente aquela pessoa que consegue chegar num lugar e alguém fala assim, fulano e fulano estão brigando. Ela fala, tudo bem, eu vou lá conversar com eles. E ela senta e começa a conversar, as pessoas fazem as pazes, ela mostra os prós e os contras, ela mostra que na verdade ninguém ali estava com a razão plena, esse estava certo, mas esse também tinha razão em muitos pontos, vamos aceitar isso. Ela consegue conciliar, porque Mercúrio fala através dela de uma maneira equilibrada, harmônica. Ela recebendo bons aspectos no mapa, ela consegue deixar isso fluir de uma maneira tranquila. Esse Mercúrio em Libra, com aspectos negativos, aí ele pode ser desafiado. Pode ser justamente a pessoa que precisa desse equilíbrio e ela não consegue encontrá-lo. Ela chega num lugar, ela tenta não arrumar confusão, mas a confusão está perseguindo ela. E aí alguém briga, alguém fala e ela se desestrutura, ela não sabe como entrar em paz com aquilo. Eu vou tentar consertar essa situação, mas outra vez vem outra coisa e atropela ela. Ela não consegue expressar exatamente o que ela queria ter dito, ela queria falar uma coisa para tudo dar certo e sai exatamente de uma outra maneira.
E ela vai se sentir mal, dependendo do aspecto, dependendo principalmente do planeta que está fazendo esse aspecto contra esse Mercúrio dela em Libra, qual é o signo. Ou seja, é um assunto muito complexo, é um assunto muito gostoso, porque está falando de você, né? Quando você olha para o seu mapa, você está se vendo ali. E outras pessoas também que te interessem, né? Eu recebo muitos pedidos de pessoas para fazer mapa, por exemplo, do filho, da criança, né? É uma coisa muito importante. O último que eu fiz foi uma sinastria, né, o mais recente agora. Era uma mãe com a menina, a filhinha. E a menina era bem novinha ainda, não tinha nem 10 anos. E a mãe falou, eu quero entender a minha relação com ela, porque a gente tem, não sei, alguns atritos, algumas coisas, alguns comportamentos que ela tem eu não consigo entender. Às vezes tá tudo bem, mas tem hora que não tá. E eu tô me preocupando, porque ela não é adolescente, mas daqui a pouco vai ser. E o signo solar da mãe e o signo solar da filha são perfeitos um com o outro. Sabe quando você fala assim, esse signo combina com esse? Perfeito. Combinam maravilhosamente bem. O signo solar. Mas olhando o mapa de uma e o mapa de outra, apareceram vários pontos ali de atrito. Certo? Tinha, obviamente, muitos pontos de afinidade, claro. Mas havia pontos de atrito. E eram próximos daquilo que ela estava sentindo já na relação com a filha. E eram coisas que, obviamente, dependiam muito mais dela, porque ela é a pessoa adulta. A filha tem muito menos possibilidade de corrigir e conseguir colocar aquela situação de uma maneira funcional. A filha depende dela. Ela que está educando, ela que é o exemplo, ela é a autoridade ali, ela é a mãe, ela é a responsável. Então eu achei extremamente lindo, e eu disse isso para ela quando entreguei o mapa, achei extremamente lindo da parte dela ter esse cuidado de se preocupar, de entender aquela personalidade que ela está criando. Porque você não pode olhar para o seu filho e dizer assim, ah bom, é meu filho, eu vou criar do jeito que eu quiser, e ele vai fazer isso assim, porque minha mãe me ensinou, porque minha avó ensinou para minha mãe, e é isso que eu vou passar para ele, porque é isso que está certo. Aquela pessoa é outra pessoa, ela não é você. E uma das coisas cruéis que as pessoas fazem é querer que a outra pessoa seja ela, certo? Às vezes as pessoas fazem isso com um parceiro afetivo, etc. Eu quero que essa pessoa tenha esse comportamento porque é assim que me agrada, é assim que se encaixa em mim, é assim que funciona pra mim. Como assim? É assim que funciona pra você? E muitas pessoas, quando fazem isso com um parceiro, elas trocam de parceiro. Ah, eu não quero mais esse parceiro porque ele não se encaixa comigo, vou procurar esse aqui que se encaixa. Elas não se dão ao trabalho de ver como faz aquilo funcionar. Onde eu também estou sendo atrito para essa pessoa, onde eu estou causando esse problema. Agora, quando você fala de um filho, você não pode fazer isso. Bom, esse aqui não encaixa comigo, jogo fora e vou fazer outro que se encaixa. Você não pode fazer isso. É seu filho, você vai criar, você tem essa responsabilidade. Então eu disse isso pra ela. É muito bonito da sua parte ter esse amor e essa preocupação e esse respeito pela sua filha, a ponto de você querer conhecê-la para poder fazer por ela o melhor que você pode como mãe. Então eu procurei dar a ela o máximo de informações mais detalhadas, mais profundas possíveis sobre a relação das duas, para que ela pudesse de verdade utilizar as informações decodificadas do mapa da filha dela para poder ajudar a menina. E não atrapalhá-la, porque eu mostrei para ela, há determinados comportamentos seus que para ela soam de determinada forma, porque ela recebe assim. E você acha que você está fazendo o melhor possível quando você diz isso, mas ela não ouve isso, ela ouve isso. E quando ela ouve isso, machuca, vai doer. Ah, mas então eu vou formar o Quiron da minha filha. Não sei se você conhece o que é Quiron. Quiron é aquela parte no mapa que mostra uma ferida que a personalidade tem. Todo mundo tem Quiron no mapa. E provavelmente isso aparece na infância. Muitas vezes em alguma época que você nem lembra. Talvez você nem falasse ainda. Você não pode impedir que o seu filho vá ter um Quiron no mapa dele, porque todo mundo tem. Quando ele nasceu já tinha lá no mapa dele, no céu já estava lá o desenho que a gente está lendo no mapa. O que você pode fazer? Tentar dar para ele meios
para que ele consiga, ao longo da vida, ir cuidando, curando essa ferida da personalidade, que é o Quiron. Também mostrei isso para ela, no mapa dela e da filha. Aonde ela atritava o Quiron da filha, aonde a filha atritava o Quiron dela. Havia no mapa da mãe um Quiron em determinado signo, que mostrava que a mãe sentiu e sofreu determinadas coisas que ela estava repetindo na filha. Ela internalizou desse jeito, ela aprendeu desse jeito, então ela repetia aquele mesmo comportamento. O Quiron da filha não era no mesmo signo que o dela, mas acabava, a forma como ela jogava aquilo em cima da filha, na cabeça dela, sendo boa. Ela estava tentando educar. Mexia com outra coisa na filha. Mexia com um outro signo onde o Quiron dela estava. E aquilo causava nela uma dor que talvez a mãe estivesse interpretando como ela não está prestando atenção, ela não, eu falo, às vezes ela não liga, ou ela tem um comportamento mais rebelde quando eu estou dizendo tal coisa. Porque para ela aquilo estava sendo traduzido, decodificado de uma forma completamente diferente do que a mãe queria dizer. Para ela chegava como uma limitação, como até um abandono. Óbvio que você não quer causar uma sensação de abandono no seu filho. Mas você não sabe. Você pode estar causando sem você achar. Você nem sabe que o que você está falando com cuidado e achando que é como a sua mãe fez com você, então é a maneira certa. Para aquela criança ali não é a maneira certa. Saber só o signo solar do seu filho é pouco para você entender como ele funciona. Ele tem Mercúrio, ele tem ascendente, ele tem Lua, ele tem todos os outros planetas igualzinho a você. E é importante que você entenda isso para você conseguir se comunicar bem com ele. Então tem muita importância você conhecer, você se aprofundar, você estudar o seu mapa, você ter interesse de conhecer as pessoas que você ama, certo? Obviamente, eu aconselho você a você conhecer a si mesmo primeiro, tá? Você seja o seu primeiro, a sua primeira pesquisa, o seu primeiro estudo, o seu primeiro interesse. Pesquisa você. E depois pesquise todas as pessoas que realmente têm importância na sua vida. Pessoas que você quer manter na sua vida e que você quer que a relação de vocês tenha sentido, que funcione. Se toda essa conversa interessou a você, se fez diferença para você, se você viu que isso é importante, eu posso ler o seu mapa. Entra em contato comigo. A descrição aqui no YouTube vai estar o link para você entrar, tá? No Instagram é que é o link da bio. Aqui no YouTube é a descrição, certo? Então clica no link da descrição e você vai encontrar todas as maneiras de você acessar, como é que é entregue, como é que isso chega a você, qual é o prazo que eu vou levar para poder fazer o seu mapa, todas as informações direitinho, tá legal? Qual é o preço, tudo. E se você comprar hoje o mapa, você ganha como bônus o e-book Astromet, certo? Que é um e-book que eu criei falando sobre as relações amorosas das pessoas, mas principalmente sobre o planeta Vênus. Dizendo como é Vênus, como reage, como é que é Vênus em cada signo, certo? Obviamente, não é um aprofundamento, como eu mostrei aqui. Né? A sua Vênus em Câncer não é igual a Vênus em Câncer da sua avó. Mas você vai entender um pouco mais sobre como é ter uma Vênus em Câncer. Então, você ganha de brinde comprando hoje o Astromet.